Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar hoje. Na linha do Datamind Discover, esse é o segundo webinar que nós vamos tratar sobre gerenciamento de imagens utilizando a ferramenta do Datamind Discover. Quem não participou do primeiro webinar, eu vou me apresentar, né, para quem também não me conhece. Meu nome é Marcela Godoy, eu trabalho na Datamind já vão fazer 2 anos, e eu sou responsável pela linha de negócios, desenvolvimento de negócios e suporte do Datamind Discover. Um pouquinho só sobre a minha experiência. Eu trabalho na indústria da mineração desde 2001, né, vão ser quase 20 anos nessa área, sempre trabalhando com a parte de geoprocessamento, a parte de gerenciamento de banco de dados e também a parte de sistemas de informações geográficas, voltadas principalmente das aplicações de geologia e de mineração. Tá? Eu vim da indústria, eu trabalhei 6 anos e meio na AngloGold, depois eu trabalhei 6 anos na Kinross, inclusive trabalhei por corporativo, dando suporte a todas as operações de exploração lá do escritório de Toronto, no Canadá. E depois eu trabalhei 5 anos na Crusader, uma júnior australiana que tinha uma pequena mina de ferro aqui em Caeté e projetos de exploração de ouro no Rio Grande do Norte, e tinha um também no Mato Grosso, do Mato Grosso foi vendido. Tá? Então, como eu venho da indústria, eu sei muito bem as necessidades dos usuários, eu tenho muita prática, trabalho com Datamind Discover desde 2001, né, com a base do Discover, que era o Mapinfo desde 1994. Então, eu tenho muita experiência no software e eu conheço eles, aplicabilidades e tudo, para poder tornar a vida de cada um mais fácil. Para quem viu o outro webinar, esses primeiros slides que eu vou passar serão um pouco repetitivos, para depois eu entrar realmente no objetivo dessa apresentação de hoje, que é o gerenciamento e interpretação de imagens no Datamind Discover. A nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho primeiro da Datamind Brasil, né, como que é a estrutura, depois eu vou falar um pouquinho do que é o Datamind Discover, funcionalidades, e aí o principal do objetivo da apresentação de hoje, que seria georreferenciamento de imagens, o uso da ferramenta de Geotech, como trabalhar com imagens satelitais, elaboração de grids de interpolação de dados, extração de curvas, tanto topográficas quanto de isoteor geoquímico, correlação de elementos de análise química, cálculos de volumes entre superfícies e apontar os custos e benefícios da ferramenta de uma maneira generalizada, mas também dos pontos relativos a gerenciamento de imagem, que é o objetivo principal dessa apresentação. Falando um pouquinho da Datamind, né, hoje a Datamind tem uma estrutura de 32 pessoas na equipe, dividida em várias áreas, desde a parte de banco de dados, exploração mineral, até a parte de planejamento e logística. Esse ano juntou-se a nossa equipe mais 10 novos técnicos e também mais 3 novos técnicos na parte de desenvolvimento específico da linha Studio. Então, com isso, nós temos a equipe de desenvolvimento mais próxima da gente e também para atender a necessidades de customização, até mesmo de melhorias do nosso software, juntamente com o cliente de maneira mais rápida e efetiva. Fizemos também uma ampliação na nossa infraestrutura, né? Hoje a Datamind tem 3 salas de treinamento com 3 salas de reunião, todas elas equipadas com toda a tecnologia necessária. Temos agora a nova área dentro do core de serviço da Datamind, que eu vou mostrar no próximo slide, que é a área do IMS, né, de soluções de inteligência de mina, focando principalmente a indústria 4.0. E estamos também com o programa Datamind Universidades, que a Datamind, através de monitores supervisionados por professores, disponibiliza as principais soluções da seu core de softwares para treinamento dos alunos e, com isso, o aluno ir para a indústria mais bem preparado, com mais conhecimento das ferramentas que vai utilizar na sua realidade prática.
Temos também nossos canais nas redes sociais, que estamos no Instagram e também no LinkedIn. A apresentação, tá? Vão ser em torno de 30, 40 minutos, depois teremos aí até 20 minutos de perguntas, esclarecimento de dúvidas. Vou liberar o áudio depois que finalizar, e as perguntas eu irei ler no quadro específico e responder todas que possíveis. Que eu não responder hoje, pode ter certeza que eu retornarei e responderei para vocês. Tá? Então, se vocês já quiserem deixar as perguntas no campo específico de pergunta, pode deixar, que no final eu lerei todas e responderei a todos. Dentro do nosso range de produtos, né, a gente tem os produtos, como eu falei, desde a área de exploração até a área de gerenciamento de marketing e logística. Né? Então, a Datamine é uma das poucas empresas de soluções de software para mineração que tem soluções para todas as áreas, para todas as necessidades dessa indústria. Tá? Então, a gente tem aqui a linha Discover, que vai para a parte de exploração, junto com a linha de banco de dados, né, que é toda a fonte de informação para você interpretar, seguido pelas linhas de subsolo, Open Pit, planejamento, de estimativa, e tudo compreendendo toda a cadeia de soluções. Falando um pouquinho do Datamine Discover, né, ele pega justamente o nicho entre a coleta de informação, né, então, assim, o primeiro passo seria o GDMS, né, que é o repositório e a ferramenta da Datamine de coleta de informação através do Fusion, e ele entraria nessa segunda linha aqui, a primeira linha de interpretação, né, que seria o mapeamento, GIS, processamento da informação, analisar, interpretar e preparar ela para a apresentação, né, fazendo relatórios fáceis, plasticamente entendíveis, viáveis, padronizados, de modo que a informação fique clara e acessível para qualquer público que você quiser apresentá-la. Então, o que é o Datamine Discover? O Datamine Discover é uma solução que engloba todas as funcionalidades inerentes e necessárias à parte de exploração mineral, à parte de interpretação da informação geológica. Então, ele tem dentro das funcionalidades dele, parte de GIS, a parte de gerenciamento de imagens, que é o objetivo da reunião de hoje, do webinar de hoje, análise de sondagem, que foi o que falamos no webinar anterior. Análises químicas tem um módulo específico para análise estatística e química. Mapeamento em campo, que aí entraria a nossa solução Discover Mobile, que vai ser o nosso assunto no nosso terceiro webinar, que, se eu não me engano, é no dia 7 de maio. Já convido a todos para participarem também, se possível. E uma ferramenta específica para análise 3D. Essa ferramenta de análise 3D, eu gosto de deixar bem claro que ele não é um software de estimativa, tá? Não é um software de modelamento, de planejamento, mas ele deixa a sua informação toda pronta, toda já padronizada, para que você possa exportar para o software de modelamento da sua escolha e ir para a próxima etapa da fase de interpretação da sua informação. O primeiro ponto que nós vamos abranger aqui na parte do gerenciamento de imagens é o georreferenciamento, tá? Então, uma das ferramentas que o Discover vem é uma ferramenta de georreferenciamento. Ele, inclusive, possui 2 módulos para a gente georreferenciar a informação. O primeiro é esse que acabou de mostrar, se você simplesmente abre a imagem e já pede para poder registrar, então ele aparece aquela caixa resumida com todos os comandos para você colocar simplesmente as coordenadas de origem e destino. E aí tem um módulo mais detalhado, que é esse próximo, que eu gosto de detalhá-lo mais, tá? Que está aparecendo nesse momento. Ele abre qualquer tipo de imagem, tá? Seja TIFF, seja JPEG, GIF, PNG, qualquer formato de imagem é compatível com ele. E nesse módulo específico de gerenciamento, ele tem ferramentas muito avançadas para te auxiliar no georreferenciamento. Então, no exemplo que a gente vai ver, né, dessa imagem que vamos georreferenciar, vamos pegar como referência 4 pontos nas extremidades da minha imagem, tá?
Como que ele funciona? Você seleciona o ponto da sua imagem, né? Ele vai estar lá nos seus pontos de controle, e você coloca o ponto de referência, que será a imagem graficamente, o ponto da coordenada que irá georreferenciar, tá? Então, é muito fácil de fazer, né? Você tem uma grade de pontos de controle, que é aqui no qual você visualiza todos os seus pontos de controle, e a cada ponto que você mostra na imagem, ele te mostra graficamente para poder gerar o georreferenciamento final. É muito importante dizer que ele tem muitas ferramentas, o módulo de imagem dele é muito avançado, muito detalhado, porque além de você selecionar os pontos e ter metodologias para escolher como você vai georreferenciar, ele também tem várias equações para poder utilizar nesse georreferenciamento. Então, você pode usar aqui, não sei se está muito pequeno, se vocês estão vendo, ele está com o método de transformação, ele está selecionando o melhor para o método que eu estou escolhendo, né? Que no caso dessa imagem, ela é uma imagem lá da Austrália, e o método dela de georreferenciamento é para um sistema de projeção similar ao UTM. Só que, dependendo do sistema de projeção, né, pode ser um sistema policônico, pode ser um sistema planar, pode ser um sistema cilíndrico, depende muito, você vai ter equações diferentes de transformação que você pode utilizar. E se você quiser fazer uma coisa, um processo mais controlado, a gente dá essas opções das equações, tá? Depois de colocar a coordenada, ele vai mostrar, mas você tem equações de transformação polinomial de segunda ordem, de terceira ordem, de rotacional, de escalonamento. Então, você pode também selecionar esses métodos manuais para poder verificar qual é o melhor método, dependendo do seu sistema de destino de projeção. E uma coisa muito importante que eu sempre falo, na hora que você vai georreferenciar uma imagem, é que você tem que georreferenciá-la no seu sistema de projeção e datum original da imagem, né? Mesmo que você queira depois transformá-la para um outro sistema de coordenadas e de coordenadas de projeção e datum, você sempre tem que georreferenciar ele no original. Senão, você tem aí, já coloca um deslocamento inerente no seu dado se você georreferenciar no seu sistema de destino, e não no seu sistema original. E aqui no quadro de controle, uma coisa importante que a gente pode verificar também é o RMS, tá? Que é esse valor aqui, que ele te dá um controle de quão preciso estão os seus pontos de georreferenciamento. Então, quanto mais próximos de zero, melhor está a precisão e a transformação dos seus dados. Por que isso é importante? Porque aí você garante a qualidade da informação que você está georreferenciando, tá? Esse RMS, ele é muito bom de trabalhar, porque às vezes você vê que dá valores muito altos. E quando dá valores muito altos, você pode ter um monte de razão, né? Você pode ter digitado a coordenada errada, você pode ter colocado a coordenada errada para aquele ponto. Então, ele é um indicativo de qualidade que garante muito que você está georreferenciando de maneira correta a sua informação. Tá? Às vezes ele não fica tão baixo por N fatores, né? Pode ser a qualidade do seu papel que você foi escanear, o papel podia estar dilatado, dobrado, pode ter escaneado, rotacionado. Então, isso depende muito da qualidade daquela informação de origem que a gente está georreferenciando. Tá? Então, esses parâmetros são muito importantes para a gente ter certeza que o produto final vai estar com o erro que a gente deseja e com a qualidade final que a gente deseja. Ele também, o Discover, esse processo de geotag, eu acho que é uma das ferramentas mais úteis que tem, principalmente para a gente fazer trabalho de campo. Tá? O que se trata o geotag? O geotag, ele pega aquelas fotos que você tirou ou com seu celular com o geolocate ligado, ou com uma câmera que tenha o GPS incorporado e já localiza automaticamente no seu mapa. Tá? Então, com isso, ele torna o seu trabalho de campo muito mais efetivo, né? Que você sabe realmente de onde que você tirou a foto, como que você tirou a foto, e te dá muito mais subsídio para você depois interpretar essa informação. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega ali, eu coloquei num diretório, tá vendo? Ele consegue subtrair de cada foto qual que é a câmera que utilizou, o modelo, qual que é a coordenada, a direção, e localiza esses pontos para a gente numa janela de mapa. Tá? Então, toda foto que tem o geolocate ligado, ele localiza e você consegue enxergar.
No caso desse exemplo, né, eu gerei os pontos através de imagens, eu vou, somente em termos visuais, eu vou mudar a cor desses pontos, só para ficar mais visível, e eu vou usar um outro recurso do Discover, que é o sistema de imagens que ele tem do Bing. Tá? Então, vou pegar uma imagem aérea do Bing, pedir para ele carregar para mim, para eu poder ver onde que esses pontos estão. Tá? Uma vez que eu carrego essa imagem, vejo onde os pontos estão, vou dar um zoom, né, para ficar mais fácil, para eu poder visualizar esses pontos, e vou selecionar um desses pontos. Ao selecionar qualquer um desses pontos, eu vejo nessa janela aí, nesse visualizador que está à direita, eu consigo ver a foto relativa a esse ponto, tá? Então, selecionei um ponto, eu vejo a foto. Se eu ligar o orientador ali, ó, eu clico novamente na foto e ele vai me mostrar a direção que aquela foto foi tomada. Né? Então, eu posso ter mais de uma foto no mesmo ponto e ele vai mostrando cada foto a direção que está. E se eu selecionar vários pontos ao mesmo tempo, eu consigo ver todas as fotos associadas àquele ponto. Então, essa ferramenta, ela acaba meio que eliminando, entre aspas, a necessidade de você ficar anotando qual foto que você tirou de onde, do que se trata. Às vezes aquela foto fica perdida, você não lembra, pode se confundir. Às vezes você tirou no afloramento que está no lugar X e depois confundir com o lugar Y, enfim. Com isso, você tem mais confiabilidade e precisão que realmente aquela foto que você tirou, aquele ponto que você está interpretando, está exatamente naquela localização que você colocou dentro do seu ponto. E é uma ferramenta que vocês viram muito rápido, né? Então, seja para 10 fotos ou seja para 100, né? Ele localiza tudo de uma vez só e, com isso, você diminui o tempo gasto no processamento da informação. O próximo módulo que a gente vai mostrar agora é o módulo de imagem satelital. Tá? Ele também, o Discover, ele tem um módulo específico para a parte de sensoriamento remoto e imagem satelital. Tá? Às vezes é muito útil, né, a gente descarregar aquele acervo de imagens gratuitas, Landsat 7, Landsat 8, Aster e todo esse tipo de imagem, e muitas vezes temos que pegar um software específico, né, de sensoriamento remoto para poder juntar essas bandas, visualizar, classificar a banda de acordo com o objetivo, fazer classificação de regiões de acordo com o valor do pixel, né, e tudo isso. E com o Discover não é necessário você ter um segundo software para fazer isso. Né? A partir do próprio Discover, você pode baixar as bandas em separadas, né? Vocês estão vendo aí o exemplo que está sendo mostrado, ele está mostrando a banda da banda 1 à banda 11. Tá? Então, o que é muito simples, você seleciona as 11 bandas, para cada canal, né, você coloca aquela banda correspondente. Se por acaso, na hora de você selecionar as bandas, não está na ordem dos canais, não tem problema, tá? Tem um pick list aí à direita, que é nessa parte aqui, que você vai, justamente, você seleciona a banda correspondente àquele canal. Tá? Aí você não precisa ficar toda hora selecionando e desselecionando. Ele vai criar a imagem, e só para vocês terem ideia, essa é uma cena completa de Landsat, tá? Eu não deixei processando aqui para não tomar muito tempo, mas eu vou mostrar para vocês que essa imagem completa, se eu não me engano, levou 2 minutos e meio para processar. Então, é muito rápido, você comparando com outros softwares, que às vezes a gente fica aí 15 minutos, 30 minutos, tá vendo? 2,3 minutos, que levou para poder processar essa imagem. Então, é muito rápido, muito eficiente, e com isso você consegue trabalhar com essas imagens gratuitas, esse acervo, né, do URGS, tudo isso, de maneira muito mais eficiente. E além de fazer o processamento das bandas, ele também tem a ferramenta que te auxilia na visualização, tá? Então, ele tem aí, ó, templates prontos, tá? Para a gente poder já fazer as classificações, não precisa mais a gente ficar lembrando. Eu quero realce de infravermelho. Qual banda que é mesmo? Em qual canal? Eu quero realce urbano. Quero realce de vegetação, de queimada. Então, ele te dá aí templates, ó. Para cada template, ele já coloca a banda relativa ao canal para você combinar, né? Então, tem urbano, tem agricultura, tem sinal de infravermelho, vegetação, queimada. Então, de acordo com o que você quer ver, ele já seleciona aquela combinação sugerida de bandas e te mostra o resultado. Então, com isso, te auxilia a fazer as coisas muito mais rápidas, né? E com isso,
garantir a qualidade do que você está trabalhando. Então, com isso, facilita muito no trabalho das imagens satelitais. E da versão, da última versão para cá, ele adicionou nessas ferramentas de imagem também a possibilidade de fazer gridagem, tá? A diferença desse grid aí para a ferramenta anterior, quem já é um usuário mais antigo de Discovery, eu estou vendo aí que já tem pessoas que estão participando desse webinar que já são usuários mais avançados, que antes utilizava uma aba que chamava superfícies, tá? E essa aba, as superfícies, ele gera como arquivo final o grid. E esse daqui, a diferença é que ele vai gerar como arquivo final a imagem. Não sei se vocês prestaram atenção, mas esse set de pontos aí, eu tenho mais ou menos 60 por 60 quilômetros, com pontos levantados a cada 250 metros. Então, assim, é um set de levantamento bem denso, tá? Isso é um set topográfico, depois eu vou mostrar uns exemplos com pontos geoquímicos também, no qual eu posso utilizar, ao invés de utilizar a ferramenta de superfície, eu utilizo as ferramentas do módulo de imagem. Porque quando você gera um grid em formato de imagem, você tem muito mais ferramentas para depois interpretar essa informação, que é o que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, principalmente na ferramenta de cálculo de volumes entre superfícies. Tá? Então, é muito fácil, ele te dá o passo a passo do que você tem que configurar, né? Aí, no caso, por ser levantamento de pontos topográficos, eu selecionei um método de triangulação, tá? Usando como parâmetro a distância, como são pontos levantados de 250 a 250 metros, eu geralmente uso 3 vezes no valor do maior triângulo. Ele pergunta também qual modo, se você quer suavização, se não quer, ele te dá também uma sugestão de tamanho de grid, no caso aí ele sugeriu, ele geralmente dá de 1/4 a 1/5 a menor distância entre os pontos, e também quando você vai gerar, ele te dá um controle também de como você quer o seu arquivo final, se você quer ele comprimido, se não quer comprimido, se você quer otimizado para poder garantir a qualidade dos dados, otimizado para garantir a velocidade de manipulação da informação, otimizado para poder garantir espaço no seu computador, ou também avançado, no qual você escolhe o seu sistema de compressão, né, e qual que é o fator de compressão que você quer para a informação. Esse tipo de controle, ele é fundamental se você também está trabalhando com outros softwares. Porque muitas vezes a gente salva uma imagem no Discovery ou qualquer outro software e um outro software não consegue ler, muitas vezes é por causa do sistema de compressão utilizado. Tá? Eu já tive, inclusive, muito desse problema. Às vezes você usa um sistema de compressão que é muito transparente para um software, mas para o outro não tem tanta transparência assim. Então, você tendo esse controle, você produz um arquivo final exatamente da maneira que você quer. Tá? Então, vocês viram assim, foi muito rápido, né, esse grid de 60 por 60 quilômetros, e através dessa mesma ferramenta, eu vou extrair as curvas de nível. Tá? No caso, como é topografia, extrair as curvas de nível. Então, tem um módulo também para extrair, né, as curvas, no qual também eu tenho muito controle e ele é muito, muito simples de entendimento. Né? Você pode definir por intervalos fixos. Talvez você queira, não quero curva, sei lá, de 100, 500 e 1.000 metros, né? Não é uma coisa que você tem uma continuidade. Ou você também pode colocar por intervalos, né? Ao mínimo, igual eu estou colocando aí, é 430, o máximo 527, me faça curvas aí de 1 em 1 metro e me gera aí curvas principais, aí no exemplo vai ser de 5 em 5 metros, tá? A ferramenta te dá várias opções. Mas a gente também tem que ter muito cuidado com a precisão da informação que a gente tem, né? Igual eu falei, isso daí é um levantamento de 250 metros, eu extrapolei aí, coloquei 1 metro, mas para esse tipo de levantamento, 1 metro já chega a muito detalhe, né? Esse levantamento, geralmente 250 e 250, é geralmente para 2 ou 5 metros a distância de curva de nível. Então, com certeza aí eu estou interpolando coisa que talvez eu não tenha muito resultado. É bom a gente ter esse tipo de conhecimento por trás, né? Não é só o software, senão era muito fácil, né? Qualquer pessoa chegava lá, gerava curva de nível, como queria e da maneira que queria. Então, esse conhecimento por trás é muito importante para, na hora que a gente for fazer, principalmente essas operações de interpolação, a gente ter a base, né, o conhecimento para poder tirar do dado realmente todo o potencial e toda a precisão que a gente quer. Então, vocês viram aí, foi muito rápido,
né? Eu fiz as curvas de 1 em 1 metro, e com isso eu já tenho o meu mapa topográfico pronto, né? Que eu gerei o DEM primeiro, depois o mapa de topografia, e já posso utilizar em correlação de outras informações. Utilizando esse mesmo conceito do gerenciamento de imagem, a gente utiliza a mesma ferramenta e a mesma metodologia para a geoquímica. Como que isso funciona? Aqui eu tenho um set de dados de sedimento de corrente. E aí, para interpolação, eu tenho vários métodos disponíveis por estimativa, né? Então, eu tenho mínima curvatura, tenho o inverso do quadrado da distância, eu tenho o vizinho mais próximo. Então, tem vários métodos que eu vou utilizar. E uma coisa muito legal dessa ferramenta é que eu posso gridar todos os elementos ao mesmo tempo. Tá? Então, não sei se vocês estão vendo aí nesse meu set, eu selecionei 10 elementos, né? Na verdade, vão ser 12 elementos, que eu vou gerar os 12 grids de uma vez só. Qual que é a vantagem da gente fazer isso? Porque depois a gente consegue correlacionar os elementos. Né? Nesse caso aí, eu estou utilizando o inverso do quadrado da distância, tá? Como fator. Aí tem os parâmetros inerentes àquela metodologia que eu estou usando, né? É o mesmo conceito da topografia, se eu quero suavizado, se eu não quero suavizado. Aí, no caso, por questões do método, né? Qual que é o raio de procura, se é esférico, se é elíptico, a distância. Aí, no caso, eu estou trabalhando com quilômetros, porque é sedimento de corrente, e eu tenho uma variação de mais ou menos 5 a 7 quilômetros entre os pontos, tá? Então, é um dado bem regionalizado, é um dado, assim, bem amplo. E os mesmos parâmetros, né? Projeção, qual que é, nome do arquivo, método de compressão, e tudo isso você determina, tá? Processando, ele vai mostrar aí nosso tempo de processamento, que ele foi muito rápido, tá? Ali, ó, 2,2 segundos, então é extremamente rápido, e com isso eu vejo o meu mapa de gridagem do elemento, tá? Como eu gridei os 14 elementos, eu tenho aí disponível o grid dos 14. Se a gente prestar atenção aqui, ó, o que eu estou disponível nesse momento ali era o óxido de sílica. Agora eu vou primeiro fazer a correlação dos 3 elementos, então ele está pegando aqui primeiro para mim o óxido, vai ser o óxido, não, o óxido de ferro, depois ele vai comparar aqui com o óxido de manganês e por último o óxido de cálcio, desculpa, calcário. A minha tabela química, acho que está precisando de revisão. Mas o que eu queria mostrar com vocês aqui? Está vendo essas regiões aqui magenta? O que significa essa região magenta? Que eu tenho alta correlação desses 2 elementos aqui, tá? Então, com isso, fica mais fácil, através dos 3 elementos, eu verificar as correlações e, com isso, fazer mapas interpretativos. E o que eu falei com vocês, eu tenho 12 elementos. Então, tá vendo? Ó, cada hora que eu seleciono um elemento aqui em cima, eu visualizo aqui o grid dele correspondente. E eu visualizando esse grid correspondente, se eu quiser fazer da mesma maneira que eu fiz na topografia, eu posso extrair as curvas de isoteor. Tá? Então, isso me dá uma riqueza de informação muito grande, que depois eu posso comparar um elemento com o outro e gerar as áreas que eu tenho de correlação de potencial para um certo minério, um certo corpo que eu estou pesquisando. A próxima ferramenta é uma ferramenta que eu gosto muito de falar nela, porque eu acho que ela tem um custo-benefício sensacional e ajuda muito nos quadros de estimativa, não de estimativa, desculpa, mas nos cenários que a gente consegue, que a gente está estudando, principalmente cálculo de volume de retirada de material, por exemplo. Eu tenho uma topografia original e eu tenho os meus pits planejados, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Então, posso ir comparando e vendo os volumes de materiais que vão tirando em cada fase. Uma outra coisa também, vou colocar aqui que eu vou explicando e eu vou mostrando o vídeo. Aí, no caso aí desse exemplo, eu tô com um grid de uma cava, tá? Um planejamento de cava final, que é esse daqui que a gente vê claramente, e tem também um grid de topografia, tá? Esse aqui eu gosto até não vou conseguir parar, mas eu vou explicar.
O que eu estou fazendo aqui é com a ferramenta de cálculo de volume, eu estou calculando o volume entre os dois raster, né? Então, estou pegando como base a minha cava e pegando a minha topografia, que é o meu original. Então, o que ele faz com isso? Eu tenho aqui o volume correspondente à retirada total de material que vai acontecer. Nesse caso, é uma cava de 10 anos, tá? Nesses 10 anos. Então, se eu tiver ano a ano, eu consigo muito rápido calcular qual que é o volume que eu vou fazer de retirada de material por ano. E se eu tenho ainda, por exemplo, os volumes, né, os sólidos de corpo mineralizado, de rejeito, de tudo isso, eu consigo separar e ir calculando. E que é mais ou menos o que eu vou mostrar para vocês, mas um outro exemplo prático que eu gosto muito também, que é esse daqui. Esse que eu vou mostrar agora é o seguinte, é o mesmo exemplo, só que aqui eu tenho a projeção de uma planta que eu vou implementar nesse projeto. Então, com essa ferramenta, eu consigo ver o perfil, né, do terreno que eu vou colocar a planta, então ver como que é o perfil em relação àquela topografia, e aí eu vou fazer um estudo de implantação, tá, dessa planta. Então, eu tenho essa planta que está numa coordenada, numa elevação aqui, no caso, 475, e em relação à topografia, eu quero verificar qual que é a cota de implantação ótima dessa planta, no qual eu tenha o menor movimento de terra possível. Então, que eu tenha o menor volume de aterro e o menor volume de corte. Ou equilibrando entre os dois, considerando que o tanto que eu vou cortar será o mesmo tanto que eu vou aterrar, e com isso não ter movimento de terra para fora do projeto. Então, pegando aqui, ó, eu fiz com a primeira cota, eu estou calculando o primeiro volume de corte, tá? Que é acima do raster primário, que é a minha topografia. Aí eu vi aqui, ó, que volume de corte eu vou ter mais ou menos 290 mil metros cúbicos. E na hora que eu vou calcular o aterro, eu estou vendo que eu vou ter mais ou menos 42 mil metros cúbicos. Então, com isso, eu estou vendo se está muito desequilibrado, essa cota não está legal. Então, eu vou lá, vou fazer uma outra simulação com uma outra cota. Então, de vez de ser o 475, vou colocar 477. Olha como é que é rápido. Eu mudei a cota, eu vou salvar o arquivo com essa mesma cota, tá? Então, ele vai considerar essa mesma cota. Vou pegar esse arquivo, vou rasterizar, porque o cálculo de volumes tem que ser entre rasters, tá? Então, vou utilizar a ferramenta de raster do Discover. Vou rasterizar. E aí eu vou mandar novamente rodar a ferramenta de cálculo de volume. Então, eu vou pegar de novo esse que eu mudei para a nova cota, 2 metros acima, e aí ele vai calcular novamente. Tá? Então, eu mantenho o cálculo anterior, que foi no 475, e ele vai calcular de novo para mim o corte, que agora ficou 234 ao invés de 290, e vai calcular novamente o valor de AT. Que aí, nesse caso, antes eu tinha 42 e agora eu tenho, ele vai baixar aí, e agora eu tenho 76. Tá? Então, assim, o que eu gostaria de mostrar é que é muito rápido a gente fazer essas simulações, tá? Seja com esse exemplo que eu falei de cota de implantação, seja entre sólidos, seja entre plataformas de ferramentas, né, de topografia. Então, assim, ele torna isso tudo de uma maneira muito rápida e muito efetiva, tá? Falando um pouco do custo-benefício do DataMine Discovery, principalmente desse módulo de imagens, né? Então, aí, eu tenho o primeiro, do DataMine Discover. Ele tem, como custo-benefício, ele é uma ferramenta consolidada, né? Como eu falei, eu trabalho com ele desde 2001, mas ele é anterior, ele ainda é da década de 90, então ele tem mais de 20 anos de desenvolvimento e ele foi concebido desde a sua fase inicial para ser uma ferramenta de interpretação geológica e de uso na exploração mineral. Então, ele foi feito para o geólogo, né, para as necessidades da geologia. Ele é completo, né? Hoje eu mostrei só um módulozinho dele, que é um módulo de imagem, mas ele tem a parte de mapeamento, de interpretação de geologia, muita ferramenta de geofísica, porque ele tem uma bagagem de desenvolvimento de geofísica muito grande, assessoramento remoto, que foi o que eu mostrei um pouco lá na parte das imagens satelitais, o módulo de estatística, o mobile, né, que hoje tem tanto
quanto para iOS, e ele não tem custo adicional para o uso. Inclusive, se vocês quiserem, nesse momento, ou no Google Play ou na Apple Store, baixar o Discover Mobile, ele vem com set de dados demo, vocês podem baixar para ver como é que trabalha o Discover Mobile. Uma ferramenta de análise de hidrologia, né, no qual você pode pegar esses grids, que eu inclusive mostrei de topografia, e gerar sistemas de drenagem igual as bacias de influência. Isso hoje, para estudos geometalúrgicos, né, de implantação de barragem, de tudo isso, é uma questão muito importante. E dentre outras ferramentas que complementam essa disciplina da geologia. Na parte de imagens, ele é um sistema completo para georreferenciamento, interpretação e classificação de imagens, né? Então, ele tem todos os módulos que qualquer sistema de imageamento é necessário e permite. Ele tem a facilidade da organização dos seus dados, né, de registro fotográfico, que é o que eu mostrei através do Geotech, né? Então, você, no campo, você pode, na hora que chegar no escritório, você pode usufruir o máximo de todos os registros fotográficos que vocês fizeram no campo. Então, isso torna com que a informação que eu coletei, né, ela seja usada no seu potencial máximo. Essa parte que eu gosto muito de mostrar, que é a simulação de cenário para controle de volume, né? Corte a aterro, volume de material retirado, dentre outros, a gente faz com muita rapidez e muita facilidade, então isso torna o trabalho muito mais ágil, muito mais efetivo. As ferramentas, não só desse módulo, mas do Discover como um todo, elas são muito simples e objetivas, né? Então, tanto que a carga de treinamento ela não é muito grande, então com treinamento de 2 dias você já fica habilitado para trabalhar com DataMine Discover. Agilidade, algoritmo superior para manipulação de imagem, porque esse formato, vocês viram, né, trabalhando com imagens grandes, de 60 por 60 quilômetros, pontos, grande densidade, tudo, ele tem um formato específico que foi criado, que é o formato .mrr, que ele tem um algoritmo de compressão muito eficiente, sem perda de qualidade e agilidade, principalmente zoom in, zoom out, pan e tudo que você precisa para manipular a imagem. Então, isso se torna muito rápido e muito fácil da gente trabalhar com a informação. Na parte de imagem satelital, né, vocês viram que é muito fácil, né, combinação de bandas, você vê quais são os canais de combinação, trabalhar com assessoramento remoto, realce daquela informação, daquele objetivo que você espera, né, visualizar e interpretar na imagem. E o que eu sempre gosto de falar, comparado com os outros softwares no mercado, ele tem um baixo custo de aquisição e manutenção anual. Né? Então, ele foi feito, né, para geologia, para a fase inicial. Então, eu acho que ele é muito interessante, não só para grandes empresas, mas as empresas júniores, os consultores, porque o custo-benefício dele é muito, muito bom. Ele tem um custo muito baixo, a manutenção anual dele é muito baixa e ele agrega muito valor à sua informação e às suas atividades. E qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Eu agradeço também, as pessoas estão agradecendo pelo convite, eu que agradeço. Eu acho assim que é uma oportunidade que a gente tem para divulgar essas ferramentas que muitas pessoas não conhecem. Como eu disse, o potencial do Discover ele é gigantesco, tá? Você pode utilizar, assim, você pode ter um único software que faz coisas de vários softwares juntos, e isso te traz economia, te traz eficiência. Você tem que somente ter conhecimento de uma solução específica, com isso te traz também eficiência econômica, né, que você não precisa estar pagando para vários fornecedores, e automaticamente qualidade no seu suporte, né, porque aí você tem somente uma pessoa para lidar com o suporte, uma companhia que aí pode te dar também mais direcionado e com isso resolver as suas dúvidas e até mesmo incrementar o software melhor para as suas necessidades, tá? Eu agradeço todo mundo. Se quiserem deixar as perguntas, tá? Me mandar, eu estou à disposição. Muito obrigada e não percam o próximo webinar, tá? Que vai ser sobre Discover Mobile. Essa ferramenta é uma ferramenta que foi lançada no ano passado pela DataMine, em fevereiro. Ela é muito legal. Está saindo uma nova versão que eu acho que vai sair semana que vem, tá? Eu vou deixar vocês aí no suspense, mas que vai trazer, assim,
uma otimização no levantamento de campo, principalmente na parte estrutural, muito grande. Tá? Agradeço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Muito obrigada a todos que participaram. Até a próxima.